Eu conheci os Caça-Fantasmas quando eu ainda era pequeno, através dos desenhos animados que passavam na Globo. É claro, posteriormente, né, com 9, 10 anos, peguei e finalmente assisti os filmes, né, que reprisavam na sessão da tarde, né, e conheci todo aquele universo fantástico, né, fantástico em vários aspectos de significado, né, e inclusive eu adorava uma continuação em animação que tinha sido feito lá perto dos anos 2000, né? Onde tínhamos toda uma nova equipe que era justamente orientada pelo Egon, né? Que era o principal cientista da equipe anterior. Pois bem, e quando os Caça-Fantasmas Mais Além chegou, a primeira coisa que eu pensei, nossa, a gente tinha um desenho animado, mas o filme, ele é todo para adulto. Então, será que a gente não vai ter simplesmente uma infantilização do que tava tendo, uma história mais boba? Pois eu estava enganado. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras, e hoje vamos falar sobre os Caça-Fantasmas Mais Além, que quem percebeu aqui também não deixa de ser uma desculpa de falar um pouquinho da franquia dos Caça-Fantasmas aqui e falar como é que Mais Além acertou dentro de toda essa onda de remakes, reboots e continuações que estamos tendo. Em primeiro lugar, o primeiro filme dos Caça-Fantasmas é lá de 84. Teve várias alterações no roteiro, né? Inclusive tem até documentários da Netflix bem feitos falando sobre isso, onde a gente tinha todo um novo universo mesclando ficção científica, com ação, com fantasia sobrenatural e muita comédia associado. E na minha opinião, um dos grandes acertos do primeiro Caça-Fantasmas foi o fato de que a gente tinha 4 personagens realmente icônicos, tanto com um roteiro bem feito sobre eles, quanto com atores que realmente mergulharam. Tanto que o ator que fazia o Egon, ele era também um dos co-responsáveis, co-criadores do próprio Caça-Fantasmas. Então ele estava mergulhado realmente dentro da criação daquele mundo, né? Então a gente tinha o cientista que era super mergulhado, super genial, mergulhado no trabalho, né? E o fato dele justamente ser ultra genial, só que em um nível até meio estranho, o que faz sentido já que ele lidava com fantasmas, né? É a característica dele. Tínhamos um mais ou menos, que era aquele cara que era menos o esquisito e mais o curioso, o fascinado pelo universo sobrenatural, né? Tínhamos ainda o interpretado pelo Bill Murray, que ele era quase um pseudo, ele era bem próximo de um pseudo cientista mulherengo, né? Usando isso muito mais para atrair, chamar a atenção das pessoas e dar em cima delas, dela. E o quarto Caça-Fantasmas, que inclusive o papel original era para ir justamente pro Ed Murphy, mas o outro ator que colocaram fez um papel igualmente genial, é o cara que cai de gaiato no meio, tipo, então, tô precisando pagar as contas, será que tem como arranjar um local aqui? E que, como ele tem um ótimo conhecimento de Nova York, acaba sendo justamente esse conhecimento pessoal dele uma soma adicional para a questão dos caça-fantasmas, né? Já que tínhamos pessoal com conhecimento científico geral e ele realmente conhecendo a cidade e a grande trama envolvendo justamente o grande portal sobrenatural construído dentro de uma das principais torres da cidade. Isso acabou gerando desenhos animados, o Geleia, que começa como um coadjuvante quase sem nome, o primeiro fantasminha que eles caçam no primeiro filme, pega e vira super atração dentro do desenho animado, apesar que eu sou um dos caras que detestam quando o desenho ficou só focado no Geleia. Tivemos um filme 2, onde novamente os personagens voltam, só que dessa vez o inimigo não é um deus de outra dimensão, mas na verdade um poderoso feiticeiro maligno. E uma das coisas mais interessantes, uma das coisas que mais caracteriza os caça-fantasmas é todo aquele aspecto gelatinoso, gosmento, né? Que justamente pega aquele conceito de ectoplasma que começou a surgir no século XIX, da ideia de que existiria uma coisa meio intermediária entre o mundo físico e o mundo paranormal, essa substância intermediária, né, chamada, eles deram o nome de ectoplasma, que seria responsável justamente por fazer essa ligação e para justificar como dentro do mundo científico haveria possibilidade para ter fantasmas. 90% tudo fraudado usando um monte de tecido bizarro, gases, etc, né? Mas esse conceito se espalhou muito, né? Ficou muito até o presente, então a gente tem uma releitura justamente dessa coisa da gosma, do fantasma, deixando realmente muito mais gosmento e dando aquele aspecto até meio neon do século, justamente dos anos 80 lá, e
Então, esse aspecto que ficou tão característico dos Caça-Fantasmas, no filme 2 fica mais ainda acentuado, já que tínhamos um rio todo dessa gosma fantasmagórica, esse rio de lodo de ectoplasma, percorrendo toda a cidade de Nova York, produzindo uma invasão de fantasmas na cidade inteira. E é claro que durante anos ficou discutindo ter uma nova continuação dos Caça-Fantasmas. Então, o que aconteceu? A gente tinha muitas divergências sobre os roteiros que os estúdios queriam, com aquilo que os criadores queriam e aquilo que os próprios atores queriam. Eu gosto muito da frase de um amigo meu, Rafael, que disse que um sonho, o melhor, um filme bom, ele é uma espécie de sonho coletivo, no qual a gente tem o diretor, o roteirista que pegam estão produzindo aquele material, mas todo mundo vai acrescentar e dar uma remodelada da sua parte, seja o pessoal do figurino, seja o pessoal os atores, o pessoal da maquiagem, efeitos especiais e tudo mais, para poder pegar e criar uma coisa grandiosa, colocando um pouquinho da sua alma lá dentro, sabe? E realmente, como a gente tinha uma série de conflitos associados a esses interesses, a gente não teve por anos. O que é que a gente teve foram quadrinhos dos caça-fantasmas esporadicamente pegando e desenvolvendo novas tramas. A gente teve videogames dos caça-fantasmas, que inclusive alguns foram colocados como continuações diretas, como o verdadeiro terceiro filme. Sendo que, quando a gente teve As Caça-Fantasmas, pouco antes da época da grande praga barra pandemia que nós tivemos, a gente teve dois problemas importantes do marketing, que é o seguinte. Quando eu lembro, na época que eu fui no cinema, teve duas coisas. Quando você assistiu o trailer, você não sabia, você podia achar que era uma continuação direta do jeito que tinha sido colocado, porque tá falando, eles estão de volta, tudo, mas comentando coisas dos caça-fantasmas anteriores. Então, se você fosse no cinema achando que era uma continuação direta, você ia cair do cavalo. E outro, falando que era simplesmente tinham mudado e colocado mulheres no meio. Você pensa, gente, o roteiro do primeiro Caça-Fantasmas é praticamente perfeito dentro daquela trama. Ele tem certos problemas estruturais, que são problemas estruturais dos anos 80 como o todo, não do roteiro, são coisas bastante de época, na verdade, né? Então, você fazer um remake do primeiro filme era meio do tipo, pra quê, sabe? Então, eu fui no cinema simplesmente, é Caça-Fantasmas, vou assistir. Eu ri bastante do filme, mas realmente tem um problema grave que... Lembra que eu falei que nos Caça-Fantasmas 1 e repete no 2, a gente tem 4 personagens com personalidades cada uma bem marcantes, e essas personalidades não apenas são desenvolvidas, mas são pontos usados de humor, fazendo com que cada um tenha basicamente quase piadas específicas relacionadas a cada um e a forma como eles lidam com essas diferenças? Pois bem, aqui infelizmente, apesar de termos boas atrizes de comédia, a gente não teve nenhuma, assim, as caracterizações não eram tão marcantes, exceto por uma que é quase um clone do Egon, né? Basicamente tão parecida, a gente não tem tanta diferença assim. E o roteiro, apesar de ter uma batalha final que eu acho simplesmente maravilhosa no meio de Nova York, com as armas diferentes e tudo mais, infelizmente você poderia ter colocado qualquer nome lá que não fosse Caça-Fantasmas, que não ia ter lá muito problema. Inclusive, tanto que os equipamentos sofreram várias modificações, sabe? Então, acabou sendo um roteiro mais, apesar de divertido, é um roteiro genérico, que não chega a ter aquela proposta desenvolvida. É aquele tipo de filme que é divertido para uma sessão da tarde, porém que não acrescenta nada de novo. E para piorar, o diretor do filme, do As Caça-Fantasmas, começou a tretar com todos os pessoal do fandom na internet para ajudar. Tudo bem, fandom não ajuda. Toda vez que você tem um grupo muito grande de fãs de qualquer coisa, vai ter o pessoal mais surtado e temos um problema. Como você está invisível na internet, é alta a chance de você dar uma surtada lá no meio, né? Pois bem, quando a gente finalmente chega no Caça-Fantasmas, mais além de 2021, o que acontece? Qual é a trama? A protagonista é a filha, justamente, melhor, praticamente a filha, a descendente direta do Egon. Então, o que acontece? A gente tem uma família que está todo com uma série de problemas, que herda diretamente o rancho do Egon. E o que acontece? Lá
pouco a pouco a gente tem uma série de descobertas. A cena logo de início, mostrando todo o local cheio com tecnologia escondida, lutando contra um fantasma, já te mergulha lá no meio, que você sabe, eita, tem um negócio que parece uma fazendinha comum e tem uma mega tecnologia escondida para caçar fantasmas, e você pensa, o que é a entidade contra a qual eles lutando? Por que tá tudo escondido? O que é que tem lá no meio? Então, nós temos justamente uma família tentando entender qual o seu legado e num processo de descoberta. Então, se você nunca assistiu Caça-Fantasmas, você vai pegar e descobrir as coisas junto com a família. Se você já assistiu, você vai ficar fascinado vendo a ideia de uma geração nova, já que é um pessoal adolescente, pegando e descobrindo todo o universo dos caça-fantasmas. É quase como se você se tivesse se colocando como você era quando adolescente, lá no meio, quando você descobriu, tipo eu, pegando e lembrando quando você pegou e descobriu a franquia. Então é muito legal esse processo. Então a gente tem todo um clima de investigação que realmente acaba elaborando lá dentro, e vários acontecimentos, eles realmente memoram ou relembram acontecimentos dos primeiros Caça-Fantasmas. Só que aqui não é uma coisa simplesmente jogada. Existe uma justificativa. Você vê que o filme, ele não apenas ele é uma cópia do primeiro filme. Ele, na verdade, mostra as origens do acontecimento do primeiro filme. Ele detalha como surgiu justamente aquele mega portal que aparece, aquele mega prédio que foi construído para ser uma grande antena sobrenatural, como foi o processo de construção dele, como surgiu aquilo. Então, o que ocorre? A gente vai junto com se você já assistiu os primeiros Caça-Fantasmas, você vai expandir aquele universo, entender as coisas melhor. Se você não assistiu, você, como eu disse, você está numa jornada de descoberta de um mundo sobrenatural, cheio de segredos e que vai alterando entre suspense e uma alta aventura, porque parte da descoberta, inclusive, é como mexer nos equipamentos tecnológicos. Então você vai mergulhando naquela tensão, você vai mergulhando aquilo, sabe? Então é muito bacana isso, porque como eu disse, mesmo se você é um fã novo, mesmo se você só assistiu os filmes, só lembra algumas coisas, é muito legal porque o material mostra justamente esse processo de relembrar as coisas, de entender um legado esquecido, inclusive a própria analogia, o fato dos caça-fantasmas estarem quase esquecidos só para as linhas de brinquedos de colecionadores que a gente acaba tendo, sem produto novo, sabe? E tendo esse processo de redescoberta de todas essas coisas antigas e inclusive com uma participação muito bem feita da equipe anterior, que não é apenas jogado, todo mundo morreu. Não, inclusive, como eu falei, o ator que fazia o Egon era um dos principais, era um dos fundamentais da história. E o que acontece é que ele morreu nesse período, e por isso, antes mesmo do As Caça-Fantasmas, isso dificultou muitas negociações para fazer um novo filme. Então, essa nova obra funciona, inclusive, como uma mega homenagem pro ator, mostrando o legado dele. E que, na minha opinião, seria ótimo, inclusive, até se a Disney se inspirasse num filme desses, para pegar e fazer aquele novo filme da Rey. Já imaginou um filme realmente de que você tivesse lá dos Jedi, dentro de Star Wars, onde houvesse um pessoal descobrindo que existe um legado, um templo perdido Jedi, etc. Aí então acaba entrando Aí então acaba entrando em contato com as super tecnologias, aparece a Rey para salvá-lo e começa a treinar a pessoa para poder pegar e virar um novo Jedi. O negócio passando tipo uns 10, 20 anos depois do último filme, sabe? Realmente um processo de criação de uma nova ordem. Assim como acontece aí de uma nova geração de caça-fantasmas que está surgindo, eu acho que seria muito bacana. E isso aí também acontece, faz com que a gente pense até onde parte dos problemas dessas ondas de continuações seja que muitas vezes tenta-se enfiar uma história nova qualquer, que poderia ser em qualquer filme, ao invés de pegar e fazer uma coisa que amplie a história anterior. Porque existe uma dificuldade que é como manter o fã novo e o fã antigo. Vou dizer, ela sempre conseguiu fazer isso, na minha opinião, quando a gente pensa nos materiais japoneses, né? E mesmo James Bond também sempre fez isso com esplendor. Então a questão básica é saber fazer um filme que seja independente por si só que ao mesmo tempo ele respeitando um legado, mostrando as descobertas de coisas do passado para trazer uma coisa nova. Inclusive, uma coisa bem bacana é
que esse novo filme, que é o Apocalipse de Gelo, que vai sair, eu estou curioso, não sabemos se vai ser bom ou ruim, mas uma coisa importante é, ao mesmo tempo, ele traz um vilão completamente novo, um vilão da cidade, uma coisa bacana, só que ao mesmo tempo no trailer, tem a ideia de que aquele gelo que você está vendo, aquele frio da espinha, e ao mesmo tempo rememora o fato de todos os filmes de fantasma, você sente aquele frio congelante quando os fantasmas aparecem, sabe? Então é como se essa coisa tão natural dos filmes de sobrenatural, de justamente aquele frio na espinha, aquele frio do medo e ao mesmo tempo frio de fantasma, se combinassem para se transformar na ameaça em si. Então tem tudo a ver com o universo de Caça-Fantasmas, e ao mesmo tempo, quem não está dentro do universo acaba se identificando tranquilamente como uma coisa ligada diretamente à questão de fantasmas, mas com uma identidade própria. Então, eu quero saber, coloque aqui embaixo os bons filmes de caçadores de fantasmas que você já viu aqui embaixo, tipo Hip, Os Caçadores de Além, se assistiu o seriado Supernatural, ou mesmo o clássico Constantine, se viram os quadrinhos, ou assistiram o filme do Keanu Reeves, coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, até o próximo vídeo, falou!